A paz do Senhor, continuamos com os nossos resumos de Malaquias, estamos quase a terminar e estamos a terminar também o capítulo 3, e o título da mensagem da semana passada foi Será que o crime compensa? Começamos a perceber nesta fase final do livro, como se ainda não fosse óbvio até aqui, e acredito um bocadinho que este versículo 14 ao 18 é também o espelho daquilo que estava a acontecer. Conseguimos perceber aqui muitas das coisas que estavam a acontecer até aqui, e o que vamos encontrar até agora, e que vamos encontrar agora, é um povo que começa a perceber e começa a olhar para fora e perceber que de facto o crime compensa. E naturalmente, quando eu me refiro a crime, não estou a falar de uma vida de crime necessariamente, estou a falar de uma vida longe de Deus, e é a ideia aqui que quero trazer neste pequeno resumo daquilo também que falámos sobre isto. Vamos ler o versículo 14 e 15 e quero apenas deixar algumas breves ideias sobre este excerto do livro de Malaquias. Então diz assim, capítulo 3, verso 14 a 15: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou em termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Verso 15: Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. E versículo 16 ao 18, Deus vai-lhes falar sobre um caminho melhor, que é o caminho do temor ao Senhor, do temor a Deus. Então, muito brevemente, podemos achar que o crime compensa, ou seja, uma vida longe de Deus compensa, quando começamos a questionar os caminhos de Deus. E é exatamente sobre isso que Deus os vai confrontar no verso 14, porque eles andavam a dizer que servir a Deus, seguir a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, verdadeiramente era inútil, não tinha utilidade nenhuma. E este, se calhar, é uma das grandes tragédias que acontece, e até acontece, e já aconteceu na vida de alguns cristãos, que começam a viver a sua vida, e muitos deles, às vezes, vivem a sua vida 5, 10, 15 anos com Deus, e até mais, a servir e a seguir a Deus. Naturalmente, nós não conhecemos corações, só Deus conhece tanto os corações como as motivações, mas depois, externamente, começamos a perceber que eles começam a afirmar e começam a viver neste ponto de achar que o crime compensa, de que uma vida longe de Deus compensa, porque começam a questionar os caminhos de Deus. E esta é uma grande tragédia, é acharmos que a nossa vida com Deus, a nossa vivência com Deus, ela não justifica, ela não traz ganho. Naturalmente que uma das coisas que temos que perceber e compreender é que o maior ganho que nós tivemos quando aceitámos Cristo foi o próprio Jesus Cristo, ou seja, a pessoa de Deus, não apenas aquilo que Ele nos dá e as bênçãos que Ele nos dá, mas o próprio Deus é a nossa maior bênção e a nossa maior recompensa. E naturalmente que quando seguimos a Ele nós estamos a ganhar, e nós saímos a ganhar, e muitas vezes esse ganho também é perder coisas que nos atrapalham e coisas que nos afastam dele mesmo, e temos que perceber que a nossa vida com Deus, seja uma vivência há quanto tempo é que seguimos a Deus, independentemente se for há pouco ou há muito, temos que perceber que nós estamos a ganhar, e nós não encontramos nada nem ninguém para além de Deus que nos possa satisfazer e que nos possa dar aquilo que Ele dá, como Deus Ele nos dá. E verdadeiramente percebemos que o nosso maior ganho foi conhecer Jesus Cristo, e foi perceber que viver neste mundo com Deus faz não apenas a diferença, mas faz toda a diferença. E precisamos de deixar que Deus sonde os nossos corações e perceber se muitas vezes as dificuldades, as lutas, o desânimo até começam a vir, e nós começamos a correr um risco de questionar os caminhos de Deus e começar a perceber que efetivamente o crime compensa. Deste ponto a questionar os caminhos de Deus para o seguinte, é um caminho muito rápido, que é o quê? É começar a admirar o caminho dos ímpios. Ou seja, se começamos a questionar o caminho de Deus, podemos correr o risco de começar a admirar o caminho dos ímpios, daqueles que não seguem a Deus, e querer isso para nós. E o verso 15, temos exatamente isso. Ou seja, eles vão começar a tomar como bem-aventurados, eles vão começar a valorizar aquilo que Deus não valoriza, aquilo que Deus não tem como bem-aventurado. Aí eles vão começar a dizer, olha, Senhor, nós reputamos como bem-aventurados os soberbos, aqueles que
cometem impiedade, esses verdadeiramente estão a edificar a sua vida. E percebemos ali o grande ponto, que é o final do versículo 15. Aqueles que tentam ao Senhor, aqueles que fazem mal, eles verdadeiramente escapam. Ou seja, a questão da justiça volta a vir aqui à tona e continua enraizada nos seus corações, a percepção de que Deus não era um Deus justo. E isto é um caminho perigoso, porque é um caminho que nos leva para longe de Deus, e muitas vezes leva-nos para longe daquilo que Deus já nos tirou, e daquilo que Deus já está a transformar. E valorizar o que Deus não valoriza é um caminho muito perigoso, de acharmos que viver longe de Deus e tudo o que isso envolve é melhor do que estar com Deus. E que Deus de facto nos possa ajudar a perceber que perto de Deus nós estamos muito melhor, e sobretudo estamos cada vez mais perto da transformação que Ele quer continuar a operar nas nossas vidas, e que possamos valorizar o que Deus valoriza, que possamos amar o que Deus ama, e que possamos naturalmente afastar aquilo que Deus muitas vezes já afastou dos nossos corações, e às vezes quer de forma até sorrateira querer instalar-se em nós. Então que tenhamos muito cuidado, porque este caminho de perceber que o crime compensa, ele passa muitas vezes por começar a admirar o caminho dos ímpios, daqueles que não amam a Deus e que não seguem a Deus. Então que Deus nos ajude a continuarmos a viver uma vida piedosa, com temor a Deus, uma vida em que Deus nos vai transformando à sua imagem e semelhança, à imagem do seu Filho Jesus, e este é o desafio que Deus quer para cada um de nós. E termino este pequeno e breve resumo. Verdadeiramente depois Deus vai-lhes dizer, o desafio é temer a Deus, e no versículo 18 este capítulo termina Deus a dizer ao povo, e vai-lhes dizer, vai chegar uma altura em que vocês verdadeiramente vão ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, e esta diferença ela deve existir hoje, mesmo que não seja valorizada pela sociedade e pelo mundo, e mesmo às vezes até que não seja valorizada pelos outros. Mas o grande desafio é percebermos que o nosso grande medidor é a fidelidade de Deus, para quem nós devemos correr à procura de aprovação deve ser o nosso Deus, e não necessariamente os outros, e não necessariamente muitas vezes até coisas que Deus não se agrada. E percebemos que esta ideia de temer a Deus, esta ideia de seguir a Deus, esta ideia de ser fiel a Deus deve ser o grande medidor das nossas vidas, e não apenas deve ser visível a transformação que Deus operou em nós e visível a diferença entre os que o servem verdadeiramente e de coração e os que não o servem, mas há momentos e há alturas e há situações e que nós não vamos perceber a diferença, mas Deus sempre percebe, porque Ele conhece não apenas aquilo que fazemos externamente, mas sobretudo Deus conhece as nossas motivações, Deus conhece os nossos corações, Deus conhece a razão pela qual nós servimos, Deus conhece a razão que nos move, Deus conhece o nosso amor pela obra de Deus. Se alguém conhece o teu e o meu coração, é o nosso Deus. E não apenas isso é visível para Deus agora, mas um dia também será, e naturalmente aqui temos sempre esta ponte escatológica, esta ponte a apontar para o dia do Senhor, que é o que vamos ter no capítulo 4 e no final deste livro, a ideia de que um dia verdadeiramente Deus prestará contas com os seus servos, com aqueles que o serviram, e ao bem ou mal, e aí será visível não apenas aquilo que foi feito de forma exterior, mas sobretudo aquilo que estava a acontecer dentro de cada coração. A determinada altura Jesus vai falar e vai dizer que vocês fizeram isto e fizeram milagres e operaram milagres no meu nome, mas vocês afastem-se de mim porque eu não vos conheço. E vai chegar a uma altura que isso pode acontecer. Então temos que ter muito cuidado em viver a nossa vida apenas com uma análise do que está a acontecer de forma externa, ou seja, aquilo que os nossos olhos podem ver, e precisamos de perceber que isto tem a ver também, sobretudo, com o nosso coração para com Deus, e esse só Deus conhece e só Deus sabe. Então que Deus nos ajude, a cada um de nós, não a medir-nos pelos outros, mas sobretudo a vivermos a nossa vida com uma procura constante de fidelidade a Deus, e acredito que este é um dos grandes desejos daqueles que servem a Deus, é um dia ouvirem das palavras do seu Senhor
servo bom, servo fiel, entra na presença, entra na minha presença, entra para poderes gozar da minha presença e naturalmente acredito que este é um dos grandes desejos que nós temos e que possamos continuar a caminhar com mais lutas, com mais dificuldades, mas também com bênçãos e com alegrias, servindo a Deus de coração, sabendo com a certeza de que o crime não compensa, ou seja, de que uma vida longe de Deus não compensa, nem agora, sobretudo na eternidade. Que Deus possa ricamente abençoar